Que bom estar de volta. Já estamos na lição número 12, o tempo passa muito rapidamente, mas nessa semana nós chegamos ao capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. E nesse capítulo nós temos uma descrição do dia do Senhor, ou da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, ele encerra seu segundo livro escrevendo sobre questionamentos sobre o dia do Senhor ou sobre a volta de Jesus. E ele termina com um toque escatológico, não uma escatologia teórica, mas uma escatologia prática. Ele convida os irmãos a se voltarem para Deus, a se prepararem para o grande acontecimento da história, que é a volta de Jesus. Então, a escatologia de Pedro, ela acontece por uma dificuldade que eles estavam enfrentando. Havia um grupo, certamente dos falsos mestres, que trabalhava com alguns argumentos, não é? E eu separei a lição em duas grandes partes. Primeira, argumentos dos escarnecedores, daqueles que não acreditavam mais que Jesus iria voltar e que Deus ia interferir nos negócios humanos. E o segundo é a resposta de Pedro a esses argumentos. Quais são os argumentos dos escarnecedores? Ponto número 1. Os escarnecedores baseavam-se a sua crítica dizendo que Jesus não iria voltar e que as coisas não iam acontecer conforme estava Pedro pregando. Em primeiro lugar, é o que eu chamo de argumento da continuidade, ou argumento da normalidade. O que eles diziam? Olha, o que houve com a promessa da segunda vinda de Cristo? Porque desde que os pais, os nossos antepassados dormiram, ou seja, morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu chamo esse de argumento da continuidade. Ou seja, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Não houve uma interferência divina aqui. Então, como é que vocês dizem que haverá uma interferência divina, de que Deus vai estabelecer o seu reino aqui, que vai acabar com a morte, com a dor, com o sofrimento? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento deles, se você reler a epístola de Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, você vai ver isto, é o seguinte, é o argumento do tempo, eu chamo de argumento do relógio. Eles fazem a pergunta dizendo assim, desde que os pais dormiram, ou seja, há muito tempo, nada tem acontecido no sentido de Deus interferir na história do mundo, Deus entrar na história e mexer com as coisas. Então, irmãos, esses foram os argumentos que eles colocaram. Se você observar, no século XXI, nós vivemos uma situação muito parecida. Muita gente, quando a gente fala da volta de Jesus, quando a gente fala da intervenção de Deus na história da humanidade, quando a gente diz que Jesus vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos, alguns dão risada, eles dizem, isso não vai acontecer, porque desde que o mundo é mundo, as coisas estão andando desse jeito, esse negócio de interferência de Deus, isso não é verdade, isso aí é uma, digamos, é uma paranoia, é uma utopia, é uma ilusão. Então, nós agora chegamos na segunda parte da lição dessa semana, que é justamente a resposta de Pedro. Percebam como um homem iletrado, um pescador que se converteu, foi burilado pelo Espírito Santo. E ele dá argumentos da altura do apóstolo Paulo, respondendo aos escarnecedores, que tinham o argumento da continuidade e o argumento do tempo. Ele responde de duas formas. Primeiro, no argumento da continuidade, ele diz que as coisas não são bem assim. Se vocês observarem, Deus já interferiu. Primeiro, Deus criou esse mundo, foi uma interferência de Deus. Do nada, ele formou este universo maravilhoso, simétrico, perfeito. Foi uma interferência de Deus. Segundo, ele disse, Deus também interferiu no dilúvio, quando esse mundo foi destruído pela água. Como é que vocês não acreditam que houve um dilúvio? Hoje até os cientistas creem que alguma coisa aconteceu, alguma catástrofe de grandes dimensões. Alguns admitem que dimensões universais, outros admitem que são dimensões locais, mas de toda forma se admite que houve alguma coisa que mudou a crosta terrestre. Foi o dilúvio. Então, nós temos que concordar com Pedro. Ele diz, primeiro foi a criação, depois foi o dilúvio, onde o mundo foi destruído, foi mudado, a crosta terrestre foi mexida. Agora, ele diz, como é que vocês não creem que Deus vai interferir? Creiam que ainda ele fará uma terceira interferência, desta vez não mais com água, mas com fogo.
Ele faz um contraste entre água e fogo aqui no capítulo 3. E o segundo argumento, como Pedro responde? O primeiro foi da continuidade. Ele disse, não, as coisas não seguem um ritmo de continuidade. Há interferências de Deus na história, na criação, no dilúvio e também haverá no final. Não é? E a própria primeira vinda de Cristo foi uma interferência de Deus na história. Agora, ele responde então o segundo argumento, o argumento do tempo, dizendo o seguinte, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que ele está tentando dizer é que a contagem do tempo, da maneira de Deus, é diferente. Então não adianta a gente ficar contando com relógio, com anos. Para mim, 90, 100 anos é muito tempo. Para Deus é nada. Para Deus é um fiapo apenas. Então, ele diz, a maneira de Deus ver o tempo é diferente da maneira humana. O homem é cronos. Cronos vem de cronologia, da ideia de tempo no sentido humano. Deus não é cronos, Deus é kairos. A Bíblia tem uma expressão grega para tempo diferente de cronos. Cronos é relógio, cronos é tempo de calendário. Todavia, kairos aqui é o tempo de Deus. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Deus tem sua maneira de ver o tempo. E se Jesus ainda não voltou, se ele ainda não veio, é porque não chegou o tempo de Deus. Deus interferirá nos negócios do ser humano a partir daí. E então, o que nós aprendemos disso tudo? O que aprendemos com 2 Pedro capítulo 3 e a volta de Jesus? Primeira coisa que aprendemos é que na vida sempre teremos pessoas que vão zombar da nossa fé. E diante da zombaria, nós precisamos permanecer firmes, irmãos, amparados nas promessas de Deus. O objetivo de Deus sempre é salvar. A Bíblia diz, em 2 Pedro 3,9, que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E qual é o nosso desafio? Pela graça, sermos aqueles que estarão prontos para este grande dia da volta de Jesus. E eu queria fazer aqui uma colocação para você e deixar você pensando, e você pode aplicar isso para os seus alunos. É interessante que há uma relação entre o escrito de Pedro, onde ele coloca 2 caminhos para nós, para aqueles que liam o seu livro e para nós hoje, o caminho da salvação, o caminho de Deus e o caminho dos falsos mestres ou dos falsos ensinadores, ou o caminho dos escarnecedores. E há uma ligação com o Salmo 1. Você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 também faz uma ligação entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos filhos de Deus e o caminho dos escarnecedores. Em qual caminho estamos nós andando? Em qual caminho estamos nós palmilhando? O Salmo 1 propõe 2 caminhos e 2 Pedro capítulo 3 também propõe 2 caminhos. Qual caminho vamos escolher? Que seja o do lado de Jesus. Que Deus abençoe, um bom preparo para você na sua lição e um bom sábado para você e a sua unidade também. Que Deus abençoe. A gente se encontra para o último tema desta série na semana que vem.